Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente segue junto até o final, galera, para fazer uma reação à aula que a Renata Fã dá diante da goleada do Flamengo em cima do Mirassol por 5-1. Então vamos reagir juntos, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, confere os créditos na descrição e bora pro vídeo, galera. Flamengo é o assunto, hein? O malvadão. Ah, mas o Flamengo tá pensando no Cruzeiro na Libertadores. Nananina, não. Foi ao Maião, no interior paulista, aplicou um 5-1. Poderia ter jogador expulso do Mirassol, que não foi. E o Flamengo fez uma atuação de gala, capitaneada por Carrascal. Assim que a bola rolou no estádio José Maria de Campos Maia, o Flamengo deu o primeiro sinal de que tinha viajado para o interior paulista com um único objetivo: confirmar a vitória e os 3 pontos. O Flamengo dominou a partida até a construção do primeiro gol, que saiu de um cruzamento de Varela. Walter falha e deixa a bola nos pés de Plata, que serve Carrascal. 1-0. O time carioca era superior e não tinha dificuldades para controlar as ações dentro de campo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Carrascal saiu limpando no meio de campo e foi puxado por Denilson. Os jogadores pediram vermelho por entender que o meia era o último homem, mas o lance terminou com um cartão amarelo. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico um pouquinho preocupado e isso acho que não é bom. Para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim. Na segunda etapa, o Flamengo voltou fulminante. Luiz Araújo, cria do Mirassol, recebe de Carrascal, deixa para trás William Machado e amplia. É um jogo muito especial, acho que todo mundo sabe que eu fui formado aqui, foi meu primeiro clube da base. Passa um filme, faço minha história completa aqui. Eu vivia debaixo da arquibancada, atrás de um sonho, e hoje eu volto aqui com esse sonho realizado e jogando no maior clube do Brasil. Poucos minutos depois, Pedro deixou dele. O atacante antecipa após cruzamento de Ayrton Lucas e marca. Para não perder a conta, 3-0. Foi o suficiente para muitos torcedores do Leão deixarem o estádio. Mais uma vez, Carrascal. O camisa 15 dá o passe e Pedro tira Neto Moura. Faz o segundo dele e o quarto do Flamengo. Goleada no Maião. O time carioca fechou a contagem com 2 jogadores que saíram do banco. Arrascaeta deixou Samuel Lino livre para fazer o quinto. O Mirassol ainda tentou responder e fez o de honra após escanteio de Reinaldo e cabeceio de João Vitor. Mas já era tarde. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar, mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas, isso permite que as ideias passem e permite um crescimento. Agora conseguir avaliar esses pontos, sanar determinados problemas que estão sendo recorrentes e principalmente a gente levantar a cabeça, porque a nossa temporada é uma temporada realmente de desafios muito grandes. E com a vitória, o Flamengo diminuiu a distância para o Palmeiras. Agora, apenas 3 pontos separam os cariocas do líder. Vale ressaltar que o time do Rio de Janeiro tem um jogo a menos, justamente contra o Mirassol. Partida adiada no primeiro turno do Brasileirão. O Flamengo agora volta as atenções para a Libertadores. Já na quarta-feira, encara o Cruzeiro no Rio. Nós vencemos o Mirassol por 5-1. Mas manter os pés no chão, sabendo que aquilo que a gente conseguiu hoje é uma coisa importante para o próximo jogo também. Já o Mirassol viaja para o Equador e encara a LDU na quinta, também pela Libertadores. Que jogaço do Flamengo. Quem imaginava que seria uma postura comedida, mas acho que ajudou já saber que no sábado o Palmeiras tinha perdido para o Fluminense. Edu, o Flamengo entrou que nem máquina e olha que demorou até bastante para golear.
fez 1-0, aí depois conseguiu fazer os outros 4 gols. Luiz Araújo com lei do ex, o Pedro sendo artilheiro do campeonato com o Viveiros e o Carrascal completamente solto na partida. E até o Samuel Lino teve gol impedido e gol validado. E o Leonardo Jardim modificando o time, né? Do que foi o jogo contra o Cruzeiro, dando mais minutagem para os jogadores. E aí você vê também a força da equipe do Flamengo, Renato. O Flamengo tem jogadores realmente que chama a atenção. Tecnicamente, os caras são acima de alguns que jogam aqui no Campeonato Brasileiro e fez realmente prevalecer tudo isso, né? A gente viu um Mirassol muito frágil, dando contra-ataques, dando, né, a bola para a equipe do Flamengo, e o Flamengo pressionando também, isso acabou dificultando também. E aí você pega o Carrascal numa noite bem feliz, participando de 4 gols dentro dos 5 que foi a equipe do Flamengo. Então, realmente, o Flamengo está forte, mas vai ser uma parada dura na quarta-feira com o Cruzeiro também. Então, acho que como ele deu essa minutagem, colocou os jogadores para jogar, isso acaba também ajudando para que ele possa decidir o time titular que vai jogar na quarta-feira. O Carrascal participou de 4 gols do Flamengo. Cicinho, ele deu um refresco para a defesa, né, poupando laterais, um zagueiro. A gente viu que o Pedro e o Carrascal ficaram até o final da partida, ou seja, tiveram tempo para mostrar serviço. E são jogadores, assim, que dispensa comentário, né? São jogadores de alto nível, então o Flamengo tem essa potência no elenco dele. A questão precisa encontrar urgentemente os 11 titulares ali para você dar uma sequência, porque você também ficar mudando o Pedro. Ele entrou bem contra o Cruzeiro, ninguém sabe porque ele ficou no banco, jogo fora de cá. Mas aí contra o Mirassol, o Mirassol não esboçou reação. E o Flamengo foi inteligente, construiu o resultado, né, e administrou muito bem, não sofreu durante esse jogo. E dá moral, sim, para o meio de semana. Do outro lado também vai ter um adversário com moral, mas o Flamengo é muito mais time do que o Mirassol, e demonstrou isso. O Rafael Guanais trouxe a realidade para o Mirassol, que o quê? O campeonato dele não é o Flamengo, mas sim o campeonato dele é fugir dessa zona de rebaixamento, e acredito que é isso que o Mirassol vai em busca durante essa temporada. O problema é que o Mirassol tem jogo atrasado no Rio contra o próprio Flamengo. Eles jogaram antes do segundo turno do que na primeira etapa do campeonato. Ronaldão, a gente viu um Flamengo bem agressivo e um Mirassol que não conseguiu encontrar soluções durante a partida. E, na minha opinião, o jogador Denilson poderia ter sido expulso já no primeiro tempo, no finalzinho. Ele dá uma entrada, um puxão, na verdade, no Carrascal. E a gente vê que, tá aí o lance, e a arbitragem deu um amarelo. Não dá pra entender, né? Acho que praticamente igual o lance do Murilo Rafael também. Klein é o árbitro. O lance do Murilo contra o Furacão, Você quer lembrar do Palmeiras, irmão? Um lance de... Por que vocês têm falado do Palmeiras quando o assunto não é Palmeiras ou é o Inter? Contra o Fortaleza, foi o Murilo fazendo a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esperava-se sim a vitória do Você teria dado vermelho aí? Na hora. Eu também. Na hora, ela tá no mano a mano. Nossa, concordamos. Hoje nós vamos concordar com muita coisa, até nos palpites, menino. Até nos palpites, aguardem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Esperava-se sim o Flamengo vencer o jogo. Esperava-se sim? Esperava-se sim o Flamengo, mas não desse jeito. O Mirassol, quando joga em casa, é um time aguerrido, um time forte também. Eu não esperava essa goleada. Tudo bem, tá pensando na LDU? Tudo bem, legal, vamos ver contra a LDU, que vai ser outra parada indigesta. Mas assim, da forma que jogou o Flamengo, esperava-se o Mirassol um pouco mais postado, um pouco mais alerta, porque era o Flamengo ali. E aí deixou a desejar. O Mirassol deixou a desejar sim, porque não é pra tomar essas pancadas em casa não, Mirassol, hein? Não é não. Agora, só uma coisinha pra arrematar o assunto por enquanto. Edu, 45 pontos tem o Flamengo. 3 a menos do que o Palmeiras, com um jogo a menos. E nos outros critérios, ele leva a melhor. Ele pensando em saldo de gols pró, gols contra. Mas o confronto que vai ter vai ser dentro da casa do Palmeiras. Então, no segundo turno, quem sabe aí a gente possa colocar 3 pontos à frente. E até lá tem que manter essa diferença. Não pode ninguém vacilar, nem o Flamengo e nem o Palmeiras. E o Flamengo tem o Cruzeiro, sábado. Também. E é na casa do Cruzeiro. Aí já tem uma Porque vai ser na Libertadores, o Cruzeiro, e pra quem não sabe, o Brasileirão na sequência também. Então, a sequência dura. E o jogo do papai e a mamãe no domingo, né? Que é o papai e a mamãe, Palmeiras contra o Vasco. Bom, vamos seguir com a Série A já. Alvenê Casagrande com informações do Flamengo, e vou te falar que final de semana maravilhoso para o torcedor rubro-negro. Rapaz, não poderia ter sido melhor. Sejamos francos, né? Que vitória sensacional do Flamengo.
para cima do Mirassol, se aproximando do líder Palmeiras, que perdeu para o Fluminense, e o torcedor rubro-negro que gosta ainda da rivalidade, que gosta de zoar o rival, pôde ver Gabigol, ídolo eterno da torcida do Flamengo, fazer gol dentro de São Januário, ajudando o Santos a vencer por 3-0 o Vasco da Gama e afundar o Vasco ainda mais no Campeonato Brasileiro. E não foi só o Gabigol, não, que meteu um muquizinho aqui. O Arão, ele mesmo, também fez gol para o Santos diante do Vasco da Gama dentro de São Januário. Uma vitória sensacional do Flamengo por 5-1, voltando a ver, o torcedor rubro-negro voltando a ver jogadores importantes brilharem, o caso do Luiz Araújo, o Pedro confirmando a boa fase dele, fazendo gols importantes e brigando pela artilharia. A gente vai falar muito sobre isso. Leonardo Jardim deu boas declarações após a vitória do Flamengo por 5-1, e a gente vai trazer tudo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vini Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua ajuda, ela é super bem-vinda, qualquer ajudinha vale demais, hypando o vídeo, por exemplo, ou se quiser dar aquela ajuda financeira para o canal Vini Casagrande, tem o Pix aí na descrição, beleza? Vamos para mais uma alvorada, que é assim que vocês gostam. Nesse momento, 5h46 da manhã de segunda-feira, 17 de agosto. Nossa, já fiz tanta coisa esse horário. Mas é isso, vamos para mais um dia, que seja um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa para todos vocês. Vamos para cima? Vamos lá, galera. É o seguinte, o Flamengo teve um final de semana maravilhoso. Por quê? O Flamengo entrou em campo sabendo que se vencesse o Mirassol, ia ficar ainda mais próximo do líder Palmeiras. E o Leonardo Jardim colocou em campo uma equipe que eu particularmente gostei bastante, porque além dele dar a oportunidade a alguns jogadores descansarem, por exemplo, é o caso do Jorginho, o caso do Arrascaeta, do Samuel Lino, deu a oportunidade para outros jogadores ganharem minutagem e confiança. Vou dar um exemplo aqui, Luiz Araújo. Eu particularmente não achava que o Luiz Araújo fosse ser titular, mas ele foi titular, até porque o Luiz Araújo não entrava em campo desde o dia 30 de maio, é isso mesmo, desde o jogo contra o Curitiba, o último jogo do Flamengo antes da parada para a Copa do Mundo. Olha quanto tempo tem. E ele foi titular. Não foi só titular, ele fez um bom jogo e fez um belo de um gol, um golaço, uma grande jogada da equipe rubro-negra. Inclusive, lei do ex, para quem não sabe, o Luiz Araújo é cria do Mirassol. O Mirassol revelou o Luiz Araújo, depois vendeu para o São Paulo. E aí, quando o São Paulo vendeu o Luiz Araújo para o time francês, o Mirassol, que tinha 30% dos direitos econômicos do Luiz Araújo, recebeu uma baita grana e começou a construção do estádio, /CT, lá do Mirassol. Uma história bonita demais, mas enfim. E aí o Luiz Araújo foi importante também, fazendo gol, ganhando confiança novamente. O Pedro voltando a ser titular e fazendo gols importantes, brigando pela artilharia novamente, continua ali na briga. Tá ele e o Viveiros com 14 gols, tá? Os dois brigando pela artilharia. O Viveiros, inclusive, bom atacante do Atlético Paranaense. A gente pôde ver o Lucas Paquetá atuando numa função como volante que eu particularmente gosto bastante. Mas a gente pôde ver, para mim, o melhor em campo foi Carrascal. O Carrascal jogou muita bola. Fez gol, inclusive, comemorando no estilo Sai Zica, porque há muito tempo que ele não fazia gol. O Carrascal ontem foi o cara do jogo. Jogou muita bola mesmo. A gente critica bastante o Carrascal quando tem que criticar, ele deu muitas vaciladas, foi expulso de maneira bizarra, bizonha e juvenil, em determinado momento prejudicando demais o Flamengo, mas ontem ele foi muito bem. Ele fez gol, deu 2 assistências, ficou 90 minutos em campo, mostrou mobilidade, mostrou agilidade, mostrou também que ele não fica preso apenas uma função. Ele foi versátil ontem no setor ofensivo do Flamengo. Parabéns ao Carrascal pela partida de ontem.
Eu estou aqui dizendo que ele tem que ser titular já? Não é isso. Eu estou aqui dizendo que é um jogador que está reconquistando a confiança, reconquistando um bom futebol. Que ele é bom jogador, a gente não tem dúvidas. Inclusive jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Agora, de fato, com a camisa do Flamengo, estava numa baixa e eu vi muita gente pedindo a saída dele. Mas enfim, agora ele novamente mostrando o seu bom futebol com a camisa do Flamengo e num momento perfeito. Por quê? Quarta-feira é o jogo mais importante do Flamengo na temporada. O Flamengo vai encarar o Cruzeiro, inclusive o Flamengo encara o Cruzeiro 2 vezes agora. Quarta pela Libertadores e sábado pelo Brasileirão. E chega nesse momento aí extremamente importante o Carrascal. Com a confiança nas alturas, não acho que ele tem que ser titular, pelo contrário, mas quando um jogador do nível dele está com a confiança alta, sem sombra de dúvida, se torna uma arma muito poderosa aí durante a partida para o técnico Leonardo Jardim. Por falar no Leonardo Jardim, antes eu vou trazer uma declaração dele sobre o Luiz Araújo aqui. Para quem não sabe, o Leonardo Jardim, nos tempos de Cruzeiro, pediu a contratação de Luiz Araújo, tá? É um jogador que ele gosta muito. E agora ele está tendo a oportunidade de trabalhar com o atleta no Flamengo e ele disse, com certeza foi uma baixa importante sobre o Luiz Araújo. Ele tinha sido um dos jogadores que em Portugal tinha mostrado uma performance muito boa. Uma pena ter perdido ele por lesão. É um jogador que eu gosto e quando cheguei aqui estava com muitas dificuldades. Voltou a criar o gosto pelo jogo e crescer. Conheço há muitos anos, fui para a França e ele ainda era jovem. Até coloquei na nossa lista de reforços do Mônaco quando ele foi para lá. Por isso acredito que é um jogador que vai nos ajudar. É importante não termos 11, mas um grupo com soluções, porque de uma hora para outra temos jogadores lesionados. Fora de forma, jogadores que aos 70 minutos já não têm capacidade de fazer o que a gente pretende. Temos sempre que ter atletas disponíveis. E o Luiz Araújo é um desses, um profissional sério do coletivo que dá seu máximo em prol da equipe. Concordo. Galera, só para não passar batido, o Flamengo ganhou, beleza, 5-1, mas o que aconteceu ontem na arbitragem foi um absurdo, né? Um lance no fim do primeiro tempo que nitidamente era para cartão vermelho, era o último homem que o jogador puxa o Carrascal e o árbitro deu o cartão amarelo, o VAR não quis corrigir. Inacreditável, inacreditável. Muita gente não vai falar, porque o Flamengo ganhou de 5-1, goleou, beleza, só que, gente, um lance como esse pode definir o resultado de uma partida. Então, só para não passar batido, deixa esse relato aí. Agora, galera, repito, o Flamengo vira a chave, quarta-feira tem Libertadores, sábado o Flamengo pega o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, sábado, tá? E o Palmeiras, que está aí apenas 3 pontos na frente do Flamengo com um jogo a mais, vai pegar o Vasco. E o Vasco desesperado. Dentro da Nubank Arena, o Vasco vai ter que dar a vida para ganhar do Palmeiras e ajudar o Flamengo. Meus amigos, que final de semana maravilhoso para o torcedor rubro-negro, né? Muito bom mesmo. Outra declaração aqui do Jardim, ele analisando a partida. Acredito que fizemos um excelente jogo no primeiro e no segundo tempo, quando o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu espaços e isso permitiu que fizéssemos mais 4 gols, acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje não foi o dia deles, foi do Flamengo. Concordo com o técnico Leonardo Jardim, concordo plenamente, e ele finalizou. Conseguimos crescer, estamos crescendo dentro daquilo que já falamos antes, de o grupo estar junto 2, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e crescimento, mas com certeza deixa uma ideia. Não somos os melhores do mundo hoje e até 2 semanas atrás éramos os piores. É isso, futebol dinâmico. Temos que gerir os momentos. Com certeza a equipe já está evoluindo devido a estar junto e aos treinos que temos desenvolvido. Anteriormente não conseguimos ter a equipe junto porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo. É isso. Então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal com essa excelente vitória do Flamengo em cima do Mirassol por 5-1. Mas deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e também fala se você gostou dessa goleada, né? Eu gostei. Eu queria que fosse até mais, 7-0, 8-0. Mas é isso aí. Não esquece, galera, de deixar também aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo aqui no nosso canal.
e vai lá e confere os créditos na descrição. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela boa companhia de estarmos juntos. Até o próximo vídeo, galera.